vejo, no meu modo de dizer, que alguma coisa já foi modificada na nossa cidade. Porque tempo atrás não teria essas condições que teria hoje. Que muita gente faz as coisas com interesse próprio. Que as pessoas, quando passa na carne, sabe e sente o que é preciso quando o deficiente vai ultrapassar os seus limites. Tem deficiente que procura ser independente, trabalhar, procurar seu ganho de vida, mas tem muitas lacunas dentro da lei que o impede. De 2000 para cá, por exemplo, a lei foi publicada em 2000, correto? O que melhorou e o que faltaria se ajustar ainda? Analisando-se inicialmente somente a questão das ruas, por exemplo, para andar, especialmente no centro de Cachoeira. Olha, andando no centro de Cachoeira ou andando nas adjacências fora do setor urbano, existe muito problemas aí em calçadas, ruas, né? Eu, como estou acostumado a andar pelas ruas como deficiente físico, eu sinto a necessidade de que as coisas tenham que melhorar mais. Porque existem muitos buracos, existem muitos impedimentos que muitas vezes as pessoas causam acidente nessas pessoas. Então eu não vejo outro modo a não ser trazer à sociedade que o poder público ou o poder municipal, através do secretário de obras, ou que as pessoas que são interessadas em intervir nesse problema, revise essa parte aí, porque fica difícil para o deficiente físico sair de sua casa. Porque dentro de Cachoeira do Sul, na nossa cidade, tem mais ou menos 600 ou 700 pessoas com deficiente. Mas são poucas pessoas que saem para a rua, porque não têm condições e precisam de ajuda de outras pessoas para se locomover. Então, eu acho interessante assim essa revisão. Tem que ter uma certa consciência que quando a pessoa é a pessoa portadora de deficiência, ela tem um problema sério na sua vida. Qual é o problema sério da sua vida? O problema é que a pessoa deficiente também é uma pessoa que integra a sociedade. É uma sociedade que tem que ter o respeito com essas pessoas. Não importa se ela é pessoa portadora ou é pessoa idosa ou não. Ela tem que ter o respeito, porque o respeito é o que indica que a pessoa tem a necessidade de estar dentro da sociedade, trabalhando para ela e trazendo alguma coisa de bom. É isso que eu penso. Ok. Bom, teve uma situação até inusitada, há poucos dias, há poucas semanas, no município de São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul, em que um advogado diz estar sofrendo preconceito, porque ele precisava ir até o fórum para acompanhar algumas audiências, enfim, mas não havia acessibilidade para chegar até o andar onde a audiência de fato aconteceria. E aí o juiz que estava responsável pelo caso disse que a parte precisava procurar, então, um outro advogado, já que o advogado não poderia chegar até o local da audiência. Então, uma situação bastante inusitada, porque deveria, de fato, esse fórum ter a questão da acessibilidade. Como é que o senhor vê a questão da acessibilidade no fórum em Cachoeira do Sul e para o seu trabalho também como advogado aqui? Olha, Daniel, é o seguinte, eu tenho dificuldades. Quem é que não tem? Esse colega aí também, que é advogado, passou pela situação. Eu passei em várias outras situações assim, da mesma forma, sendo carregado por pessoas até o primeiro, o segundo andar, ou terceiro andar, vamos dizer assim, e para ir numa audiência. Mas o que ocorre com o cidadão aí? Esse meu colega, ele tem todo o direito de reivindicar o que ele estudou, porque ele sabe que dentro da lei, como eu já afirmei, no artigo 5º da Constituição Federal, ele é obrigado a entrar com uma ação para que essa ação seja respeitada perante o poder público. Pensa você, tu é um profissional, tu já tem 5 anos estudando, te forma. O que você quer? Você quer trabalhar na sua área. Aí vem um cidadão lá, que é juiz, e aí diz para o colega, olha, você tem que procurar, o seu cliente tem que procurar outro advogado, porque ele não está dando a possibilidade de assistir uma audiência, fazer a audiência para você. Então, como é que fica essa pessoa? Fica difícil. Então, esse cidadão, como juiz, ele deveria entender um pouquinho mais de lei e respeitar o deficiente físico.
respeitar a pessoa que é portadora de deficiência física. Porque a pessoa que é portadora de deficiência física é uma pessoa que também é uma pessoa capaz de fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que pensa assim, o deficiente físico é da parte motora. Mas e aí, o que tem a ver a cabeça com a parte motora? A cabeça que comanda. Às vezes a cabeça não comanda, aí fica mais difícil mesmo. Mas o que em relação à portabilidade dentro da forma jurídica ou no fórum? Vamos supor o Fórum de Cachoeira do Sul, onde que eu trabalho. O que me traz acessibilidade dentro do fórum? Primeiro, a entrada ao átrio do fórum. A rampa já é íngreme, sem condições da pessoa sozinha, entendeu? Que trabalha sozinha, que não precisa de ajuda de ninguém, não tem condições de subir ao fórum, adentrar o átrio do fórum. Claro, lá tem o elevador, tem ajuda, mas nessa relação à partida, que é a entrada do fórum, esse fica difícil. Então, já foi pedido para a Justiça, encaminhado alguma coisa para a Justiça nesse sentido e foi negado. Foi negado pelo tribunal, que não aceita mudança na obra que foi feita no fórum, ou seja, na parte estática, como é que é? Parte estética do fórum. Então, o que podemos fazer? Dependemos deles para resolver isso aí. Não tem como, então depende da situação e da inteligência das pessoas que vê esse caso. Agora, ainda nesse caso específico, teoricamente aqui, toda essa obra e tal, seguiriam normas da ABNT. Agora, esse aspecto externo, por exemplo, até para a questão de que um cadeirante possa adentrar num espaço como esse, isso também não está previsto na legislação? Não deveria já estar adequado para cumprir, de fato, com a legislação? Ou, nesse aspecto específico, a lei ainda está um tanto capenga? Olha, eu penso assim, como a lei existe, ela é para ser cumprida, de acordo com as normas da ABNT. E ali expõe que os espaços físicos que tem o deficiente tem que ser de acordo com ele possa adentrar algum comércio, alguma loja, algum espaço público. E que essa norma, que eu estou sabendo, é 10 centímetros no mínimo para fazer a rampa de acesso. Mas tem certos lugares que fica muito difícil a pessoa ficar sozinha, se movimentar sozinha. E precisa de ajuda de alguém. Então, volto a dizer, a lei foi feita para aquele que precisa de ajuda. Ok. Bom, para a gente fechar, Daniel, sobre a questão de esperança, como é que o senhor vê o futuro de Cachoeira, questão de adequações aqui no estado do Rio Grande do Sul e em nível de Brasil também? Estão melhorando, digamos, as ações, ou a coisa está parada, digamos? Não temos tido avanços aí nos últimos tempos? Olha, no meu entendimento é assim, eu acredito que futuramente as coisas vão melhorar, mas até agora não saiu do papel, entendeu? Precisamos que o poder público, as pessoas que estão nos ouvindo, que a sociedade entenda que a gente está tentando fazer as coisas que possam caminhar para o seu caminho certo. É uma questão de conscientização também, né, de todos, né? Conscientização do povo em geral e também daquelas pessoas que são responsáveis por isso, né? Como o poder federal, estadual, municipal. E elas sim têm que entender que o deficiente físico não vai parar por aqui. Vai sempre ter um caso diferente acontecendo a cada minuto, a cada hora. É difícil, mas a tentativa é válida. Só que os políticos têm que entender, não é só na época do voto que eles precisam, entendeu? Mas eles têm que atender ou também a parte que a população assim pede e implora que os deficientes também têm como sobreviver na nossa terra.